Estão me ouvindo bem? Acho que agora sim. Instagram ok. Beleza, então. Estão me ouvindo bem? Vamos começar então aqui os assuntos do dia. Agora com som, beleza? Todo mundo confirmou? Beleza. O assunto hoje, pessoal, como vocês podem ter visto aí já na descrição, a gente vai falar sobre a Austrália, né? Basicamente, vamos falar a situação do país, como a embaixada tem trabalhado aqui no Brasil, se houve alguma mudança, as cidades na Austrália, como elas estão funcionando. Então, para você que está no Facebook ou no Instagram, vocês vão ver, além dessas informações que a gente vai passar, vocês vão ver um vídeo também que a nossa equipe da Austrália produziu, mostrando como está a situação na Austrália. E no final da live a gente vai convidar o Anselmo Messias, o nosso gerente comercial, para passar algumas promoções que se encerram nesse final de mês agora. Então a gente já vai começar aqui. Primeira coisa, para quem está no Brasil ainda pensando em ir para a Austrália, a imigração australiana ainda ela não voltou a analisar a documentação para o visto e também não deu nenhuma posição em relação aquelas pessoas que aplicaram o visto durante o período, né, que a fronteira foi fechada e também aquelas pessoas que tiveram visto aprovado, não conseguiram viajar e como fica essa situação. A gente ainda está indo atrás dessas informações com a embaixada. Aqui no Brasil não houve nem alteração nenhuma, eles não estão, só refrisando aqui, eles não estão fazendo nenhuma análise nova de visto, apenas casos emergenciais, que não é o caso de estudante internacional, e aquelas pessoas que já tiveram visto aprovado e não conseguiram viajar, a gente ainda pede para vocês aguardarem, a gente vai fazer as alterações de passagem, alteração da início do curso, né, acomodação, se for necessário, mas a situação do visto, ela ainda permanece inalterada. Assim que a gente tiver uma posição oficial em relação a isso, obviamente a gente volta aqui para falar para vocês, mas por enquanto permanece a mesma situação. O que a gente tem dito, até por experiência, né, que a gente conhece da maneira que a embaixada trabalha, a gente acredita que a posição oficial que eles vão passar é quando o governo lá na Austrália autorizar a reabertura da fronteira. Uma vez a fronteira reaberta, aí sim eles começam a analisar vistos. Para não acontecer também de aumentar esses casos que a pessoa tem um visto aprovado, mas é impossibilitada de viajar, obviamente, eles vão interromper, na verdade, durante esse momento, as análises de visto. Então, em relação a isso, permanece inalterado. A situação do país. A Austrália tem controlado super bem a situação do coronavírus. A gente fez um levantamento aqui nos últimos 10 dias, se a gente pegar os últimos 10 dias lá na Austrália, houveram no máximo aí de 10 a 12 casos por dia no país inteiro. Então isso quer dizer o quê? O país está super bem controlado, enquanto, por exemplo, aqui no Brasil a gente está com uma média de 12, 10 mil casos por dia, lá na Austrália eles estão tendo 10 a 12 só. É muito pouco, e atualmente no país, casos ativos, vocês devem estar ouvindo um barulhinho de uma choradeira aqui, e o meu cachorro está aqui do lado querendo atenção, para quem está no Facebook está conseguindo vê-la. Então voltando aqui ao raciocínio, o país controlou super bem essa questão do vírus. Atualmente tem mais ou menos aí, menos na verdade, de 500 pessoas com casos ativos, que eles chamam, né, de pessoas infectadas. E a prova de que isso tá conseguindo, a prova de que o país está controlando bem essa situação é que as principais cidades, né, como Brisbane, Sydney, Melbourne, Gold Coast, eles já estão reabrindo a economia gradativamente. Por exemplo, alguns restaurantes, algumas lojas, elas já estão recebendo pessoas, claro, obviamente com algumas regras, número de pessoas dentro do estabelecimento, isso tem sido, já foi, na verdade, pré-estabelecido, mas a economia, ela já está voltando. Então, por exemplo, o governo, ele separou essa fase de reabertura em 3 etapas. A primeira etapa, né, eles abriram alguns comércios, algumas lojas, com algumas regras. Uma das regras não pode ter, por exemplo, mais do que 10 pessoas no estabelecimento. A mesma coisa para quando for, por exemplo, você for encontrar amigos numa praia ou em local aberto. O máximo de público que pode se juntar e fazer uma reunião, vamos dizer assim, são 10 pessoas. Isso no primeiro estágio. Nesse primeiro estágio, restaurantes foram abertos, as reuniões, né, em público foram abertas, alguns comércios, né, foram abertos também, mas ainda nesse primeiro estágio, pubs, academias, eles permanecem fechados. Esse primeiro estágio pode durar algumas semanas ou até um mês. Não havendo, por exemplo, uma incidência nova de muitos casos depois desse primeiro estágio, esse primeiro passo que o governo australiano chama, eles vão para o segundo estágio. O segundo estágio é mais ou menos a mesma coisa, né? Continuam abertas lojas, alguns restaurantes, só que o número de pessoas, né, nesses encontros ou nesses estabelecimentos passa de 10 para 20. Também esse segundo estágio vai durar esse período mais ou menos aí de 2 semanas.
Nesse estágio, até anotei aqui, nesse segundo estágio, permanecem fechados, por exemplo, alguns pubs, academias. Aí, se tudo der certo nesse segundo estágio, eles vão para o terceiro estágio de reabertura da academia, de economia. Aí, por exemplo, restaurantes, o pessoal daqui do Facebook já consegue ver meu cachorro, até aqui no Instagram, ele está aqui no cantinho. Tá um pouco carente hoje. Então, voltando ao raciocínio, nesse terceiro estágio, o número de pessoas que podem se reunir dentro de um restaurante ou em locais públicos, ele sobe de 20 para 100 pessoas. E aí, uma coisa bastante interessante, nesse terceiro estágio, academias já podem abrir, na verdade, a academia é no segundo estágio. Nesse terceiro estágio, pubs e casas noturnas já podem reabrir também, e o que interessa a gente, óbvio, o governo australiano já sinalizou que se tudo der certo no primeiro e no segundo estágio, e no terceiro iniciar bem, eles já estudam reabrir as fronteiras para estudante internacional. E isso, se tudo correr dentro do planejamento, essa reabertura pode acontecer em julho. Então, nas últimas entrevistas coletivas que o primeiro-ministro australiano deu, ele fala isso, que já está sendo feito, e já estão havendo conversas, na verdade, do governo, dessa área de imigração, juntamente com as instituições de ensino, para que em julho, se tudo der certo, já possa acontecer a reabertura da fronteira. E nesse, obviamente, específica para estudante internacional. A gente recebeu algumas perguntas das pessoas questionando se a pessoa que tem um visto de turismo, mas vai estudar, ela conseguiria também embarcar, né, caso a fronteira seja reaberta para estudante. Nesse caso, provavelmente não, porque eles vão reabrir a fronteira para estudantes. Isso quer dizer o quê? Para pessoas que têm visto de estudante. Então, é possível que nesse primeiro momento, né, em julho, se tudo der certo, refrisando aqui, se tudo der certo, a fronteira seja aberta para pessoas que têm visto aprovado. Aí, obviamente, as pessoas que já tiveram visto aprovado antes do fechamento da fronteira e aquelas que entrarão em análise novamente, né? Então, a gente fica de olho aqui ainda nessa situação de fronteira, principalmente, que é o mais importante. Havendo a reabertura, a gente, obviamente, avisa todos os estudantes, já começa a preparar a viagem e tudo mais. Durante todo esse período de quarentena, obviamente, muitos estudantes internacionais, eles perderam seus trabalhos, né? Imagina quem trabalha num pub, por exemplo, e fechou, não teve renda. Então o governo da Austrália, no primeiro momento, de uma forma geral, nacional, ele liberou que as pessoas, né, os estudantes internacionais que tivessem mais de um ano na Austrália, eles poderiam sacar o Superannuation. Superannuation, para vocês terem uma ideia, para quem está aqui no Brasil ainda, o Superannuation, ele é uma espécie de previdência. A pessoa, na verdade, quando ela está pagando, na verdade, ela trabalha, tem um emprego registrado lá na Austrália, tá pagando imposto, tudo certinho, o empregador paga o superannuation. E esse superannuation, geralmente você só pode sacar quando o seu visto se encerra, ou seja, quando você volta para o Brasil, você pode sacar uma parte desse valor. Para ajudar na economia nesse momento de crise, o governo autorizou que os estudantes internacionais com mais de um ano no país pudessem fazer esse saque. E aí, os estados tiveram ações separadas em relação a essa questão de ajudar os estudantes internacionais. O estado de New South Wales, onde fica Sydney, por exemplo, ele auxiliou os estudantes em termos de acomodação, seja homestay, subsidiando, na verdade, os valores em homestay ou residência estudantil, isso dependendo, é claro, da situação de cada estudante. O estado de Queensland, por exemplo, foi um pouquinho mais direto. Se o estudante internacional tinha menos de $1.500 em conta durante esse período de economia e, obviamente, foi afetado diretamente, ou seja, por exemplo, perdendo o emprego, o governo depositou $500 na conta dessas pessoas. Claro, você tinha que cumprir uma série de requisitos, né? Mas se você tinha menos de $1.500 na conta e perdeu o emprego durante esse período de pandemia do coronavírus, o governo deposita na sua conta $500. No estado de Victoria, onde fica Melbourne, por exemplo, eu mencionei Queensland agora, Queensland é onde fica Brisbane e Gold Coast. Em Melbourne, por exemplo, né, no estado de Victoria, o governo ele disponibilizou também para as pessoas que foram afetadas diretamente pelo coronavírus. O meu cachorro continua aqui, ó. Agora vocês acham que estão vendo ele melhor, né? Ele também quer saber porque ele quer ir para a Austrália. Para as pessoas, então, que moram no estado de Victoria, principalmente Melbourne, ali, que é a maior cidade do estado, o governo ele deu uma ajuda um pouco maior. Se você também tem menos de $1.500 na conta e foi afetado diretamente pelo coronavírus, perdendo emprego, o governo deposita na conta das pessoas $1.100. Então, assim, essa é a ajuda que o governo australiano está dando para as pessoas que perderam que foram afetadas, né, diretamente
por conta do coronavírus, seja perdendo emprego, perdendo a renda que tinham. Então, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre essas situações, se quem está na Austrália tem ou não direito, pode entrar em contato com a gente ou com a nossa equipe na Austrália. E agora, para vocês saberem mais um pouquinho de como está a situação no país, a gente gravou uns vídeos lá. Aqui pelo Instagram, eu vou mostrar especificamente o vídeo da cidade de Brisbane. Vou comentar um pouquinho. Eita, meu cachorro ficou bem elétrico aqui. Olha, ele aqui, ó, tá querendo subir na mesa. Tá difícil aqui. Hoje ele tá bem carente. Vou ter que segurar ele na mesa. Ó. Bom, tá aqui ele quer aparecer, ele quer ficar famoso. Então, assim, para vocês que estão aqui pelo Instagram, eu vou mostrar um vídeo de como tá Brisbane nesse momento, foi vídeo gravado essa semana. E para quem tá no Facebook, a gente fez um compilado do vídeo de Brisbane, de Sydney e de Gold Coast. Então, vou deixar ele aqui do lado só para conseguir dar o play. E vocês vão assistir agora e eu vou provavelmente ficar sem áudio. Coisa de 30 segundos. Esse aqui no Facebook está entrando agora. E quer ver também como está a situação de Gold e de Sydney, a gente subiu o vídeo aqui pelo Facebook, tinham paralelamente os três, né? Do lado esquerdo Brisbane, no centro Sydney e do lado direito Gold Coast. Então depois se vocês quiserem assistir lá, vocês também têm acesso a essas cidades. Aqui no Instagram a gente focou mais em Brisbane, né, que é onde tem nosso maior office, mas vocês viram, né, que já deu para ver que ali o comércio já está aberto, as pessoas já estão andando na rua. Só repetindo o que eu falei, nesse momento o comércio está aberto, mas tem algumas regras, por exemplo, as pessoas têm que ficar no máximo 10 pessoas, né, no estabelecimento, eles têm que ter uma distância entre elas, na verdade, a cada 4 metros quadrados tem que ter uma pessoa, né, uma pessoa por cada 4 metros quadrados, então é que o governo tem feito aí para retomar a economia, mas ao mesmo tempo controlar essa situação do coronavírus. O Samuel fez uma pergunta aqui pelo Instagram, vou responder. Correndo tudo certo em julho, as fronteiras do terminar, se possível, seja evitado alguns países. É uma pergunta interessante que o Samuel fez, obviamente a gente não tem como prever. Ele perguntou se a Austrália pode vetar a entrada de algumas pessoas no país, alguns países. A gente viu isso acontecer no início da pandemia. No início, quem era da Coreia do Norte, da China e da Itália foi proibido de entrar no país. Isso num primeiro momento, depois obviamente eles fecharam a fronteira. Então a gente não tem como confirmar, Samuel, se é o caso, né? Imagino que essa pergunta tenha sido feita porque ontem o governo norte-americano confirmou que por enquanto o brasileiro não pode mais entrar, ou brasileiro e quem esteve, né, no Brasil por mais de 14 dias não pode entrar no país. A gente espera obviamente que a Austrália não tome esse mesmo caminho. O que pode acontecer, que a gente tem ouvido, é que as pessoas, eles continuem com aquela regra de quarentena. Se você embarca para o país, você chega na Austrália, você é obrigado a ficar 14 dias isolado antes de sair às ruas. Pode ser que essa seja uma solução também. E assim que o governo, obviamente, anunciar a reabertura de fronteira, com as regras que vão acontecer nesse momento de reabertura, obviamente a gente vem explicar para vocês detalhadamente como funciona e, óbvio, as pessoas que estão viajando com a gente, estão com visto, a gente vai passar essas informações detalhadas, se vai poder embarcar, se não vai. Podem ficar tranquilos. Essas informações ainda não são 100% precisas. A gente só repassou que o governo avisou que em julho pode rever, né, eles podem rever a abertura da fronteira já para julho, que seria o estágio 3 aí da retomada de economia, mas não tem nada oficial ainda. Continuando aqui os assuntos, a gente falou então da situação dos países, das cidades, né, da ajuda que o governo deu, como o país está enfrentando essa situação de pandemia. Os casos, como eu falei, são menos de 500 casos ativos nesse momento. Nos últimos 10 dias, a Austrália registrou em média de 10 a 12 casos por dia, então uma coisa bem controlada. A Thaís perguntou, mesmo quem tem visto de turista e vai estudar, eu falei no começo, Thaís, o governo não explicou esses detalhes ainda, mas o que a gente entende eles não vão ver essa questão, por exemplo, de se você está indo estudar ou não, eles vão ver o visto. Pelo que eles mencionaram, é que
eles podem reabrir a fronteira para estudantes internacionais. E isso eles sabem se a pessoa é estudante ou não pelo visto. Se você solicitou um visto de turista, é possível que você fique para uma segunda chamada, vamos dizer assim. Pro primeiro momento, se eles reabrirem para estudante internacional, é para aquelas pessoas que têm o visto de estudante, independentemente se você tem um visto de turista e vai estudar, tá? Pode ser que você não esteja nesse primeiro grupo. Mas assim, como eu falei, são informações preliminares, não tem nada decidido ainda. Assim que a informação chegar oficialmente, né, o governo passar a informação oficial, a gente volta aqui para avisar vocês. Então agora, outra informação importante, para as pessoas que estão pensando em fazer o planejamento ainda para a Austrália, existem muitas promoções que se encerram já no final desse mês. E a gente vai convidar o Anselmo Messias, o nosso gerente comercial, e ele vai passar essas promoções que estão encerrando para vocês e explicar também como que vocês fazem para participar. O Anselmo já está entrando aqui, deixa eu colocar ele no Facebook também. O Anselmo já está aqui no Facebook com a gente também. Anselmo, antes de você entrar aqui, eu vou só responder uma pergunta da Aline. Eu tive Covid e tenho relatório do laboratório. Acha prudente fazer a tradução do resultado para levar para a viagem? Aline, a gente não tem como recomendar nenhuma dessas informações do que deve ou não ser feito, porque não existem nem estudos ainda dizendo que se a pessoa já teve o vírus uma vez, ela pode pegar a segunda vez ou não. Se a imigração disser que as pessoas que já tiveram o vírus, eles podem embarcar porque eles são imunes, aí sim a gente vai, obviamente, solicitar para você a tradução desse documento para anexar nos documentos do visto. Mas, a princípio, não tem essa solicitação. Eu chamei o Anselmo aqui, mas algum probleminha deu no Instagram e ele não está conseguindo entrar. Deixa eu chamar de novo. Peraí. Aceitando ele, deixa eu ver se agora vai. Aqui no Facebook ele já está. O pessoal já está vendo ele aqui no Facebook. Anselmo, acho que aí... Deixa eu ver. Você está me ouvindo bem no Instagram, Anselmo? Tudo certo no áudio? Só que no Instagram não está entrando. Anselmo, faz assim. Sai da nossa live aqui no Instagram, entra novamente, por favor, porque eu tô te aceitando e ele está aparecendo, aguardando o Anselmo. Só a gente tivemos um probleminha de conexão aqui, o Anselmo já vai tentar novamente. Só um minutinho. Se alguém tiver pergunta, tanto no Facebook quanto no Instagram, é só mandar. A gente está ao vivo pelas duas plataformas. O Lucas perguntou, cheguei tarde, não sei se já falou sobre algum assunto sobre fronteiras da Austrália. Já estão aprovando novos vistos. Lucas, a gente falou isso no começo da live, sim. Deixa eu aceitar o Anselmo aqui. No momento ainda a imigração, eles não estão analisando novos vistos, tá? Eles estão só... o Anselmo acabou de entrar aqui. Anselmo, só estou respondendo uma pergunta do Lucas. A imigração não voltou a analisar vistos. A gente acredita que eles vão fazer isso, Lucas, só quando a fronteira estiver aberta. Em relação à fronteira, a informação que a gente tem, a última informação que a gente teve a Austrália está reabrindo a economia e eles planejaram 3 passos, atualmente eles estão no primeiro. Cada passo deve durar mais ou menos aí 1 mês. O terceiro estágio, o terceiro passo, eles podem envolver, na verdade eles disseram, a abertura da fronteira para a entrada de estudante internacional. Então, se o passo 1 e o passo 2 eles ocorrerem normalmente, der tudo certo, na terceira etapa eles podem abrir a fronteira para as pessoas que têm visto de estudante, mas ainda não é nada confirmado. O primeiro-ministro disse que isso é um estudo que eles estão sendo feito com as instituições de ensino, tá? Então, quando a gente tiver essa informação oficial, a gente volta aqui para passar. Anselmo, boa noite. A gente nem dei boa noite, a gente já está ao vivo tanto no Facebook quanto no Instagram. O Anselmo é o gerente comercial da Hello Study, para quem tem acompanhado as nossas lives já deve ter visto ele em algumas lives, né? A gente falou bastante aqui sobre a situação do país, que a Austrália controlou bem a situação do Covid, né? Tem menos de 500 casos ativos agora, já está reabrindo a economia, como a gente viu em vídeos aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram. Só que as pessoas que querem ir para a Austrália querem aproveitar as promoções que ainda estão rolando, né, Anselmo? Exato. É muito bom, né, Vitor, ver essas últimas notícias, especialmente falando hoje, né, de Austrália, ver que esse pior momento realmente já passou. Hoje vive uma nova realidade em relação ao coronavírus e a vida realmente está começando a voltar ao normal, né? Então imagina daqui 3, 4, 5, 6 meses, quando os nossos que estão vendo essa live aqui vão começar a chegar. A vida vai estar completamente normalizada, assim a gente espera, né?
E aí a gente tem reparado, inclusive, né, nas últimas semanas, Vitor, uma alta procura mesmo dos estudantes, retomando, né, os seus planos, não só por causa das promoções, porque algumas das escolas já vêm sendo praticadas há algumas semanas, né, mas também por causa desse cenário mais limpo, né, desse horizonte um pouco mais limpo, que as pessoas realmente estão começando a planejar com mais segurança, né? Sim. E realmente, gente, as escolas têm praticado algumas promoções, vocês que têm participado das nossas lives, eu já participei de algumas, e a gente tem dito isso, né? Eu particularmente tenho dito isso, que nos últimos anos, Vitor, assim, nunca houve um momento tão adequado para se iniciar um planejamento e o processo de intercâmbio. Nunca. Exatamente. 11 anos, gente, que eu já trabalho com intercâmbio aqui na Hello, e nesses 11 anos nunca teve um momento tão apropriado, né? As escolas têm praticado descontos realmente muito interessantes e muitos estudantes já estão aproveitando, né? Só que essa é a notícia boa, porém eu tenho a notícia ruim. Esse momento está passando. Exatamente. Esse momento adequado está passando e eu está perdendo essa oportunidade. Para eles entenderem, Samuel, dá um exemplo de uma promoção que, por exemplo, Langports, que é uma das principais escolas da Austrália, quanto era e quanto está agora, mas obviamente já perto de encerrar a promoção. Certo. De forma geral, não só a Langports, mas várias escolas que a gente trabalha, Vitor, os valores que as pessoas estão economizando, iniciando o procedimento agora, está sendo aí entre 2 e 4 mil reais, dependendo da escola. Então, assim, é muita grana, pessoal, é muita grana. E aí, o que a gente está encorajando as pessoas? Né? Muita gente já tem aproveitado, conforme eu disse, tem alguns estudantes ainda aguardando, e eu pergunto, aguardando o quê? Né? Se você já está planejado financeiramente para ir para a Austrália, se você já está decidido, se você já vem conversando com os consultores da Hello, seu processo. Né? O bom de iniciar o processo é que o estudante não paga absolutamente nada. Ele aproveita as promoções das escolas, a maioria das promoções, antes de falar na pré-matrícula, que é gratuita, a maioria das promoções, gente, estão se encerrando no final dessa semana, que é o final do mês de maio. Né? Algumas promoções, é verdade, foram prorrogadas, mas a grande maioria está se encerrando. Então, você que já tem olhado conosco, entre em contato com o seu consultor. Se você ainda não está olhando, entre em contato com a gente, poder te orientar e passar a melhor opção de acordo com o seu objetivo. Tá bem? A Raíza fez uma pergunta aqui, Anselmo. Não sei se você vai lembrar de cabeça. Eu sei mais ou menos os valores de curso noturno deles. Ela perguntou se a gente tem como dar um exemplo da Greenwich de Sydney. Não vou saber te falar agora precisamente, mas em torno de $200. O curso noturno, se eu não me engano, ele está 215, se não me falha a memória. Ele era na faixa de uns 250, caiu para 215 a semana. Obviamente eles têm promoções de curso diurno também, aí o desconto é um pouco maior, mas essa é uma ideia. Raíza, se quiser um orçamento detalhado, manda mensagem aqui pra gente pelo Instagram com o seu nome, e-mail e telefone, e a gente manda um orçamento detalhado para você da Greenwich ou de outra escola também. Exato. Então, assim, a gente está percebendo, Vitor, e pessoal, que as escolas estão começando a voltar, né, a praticar os valores que eram, na verdade. Sim. A maioria das escolas, elas têm um desconto, estão dando desconto de aproximadamente de $20 até $60 por semana. Imagina aquele estudante, você aí que está querendo estudar por 5, 6 meses, a economia que você não vai ter. Né? Então, assim, é o momento de iniciar o processo. A gente tem batido nessa tecla nas últimas lives que eu participei aqui com você, mas como eu disse, o momento está passando. Né? Passando e depois não adianta. Aí vai querer iniciar o processo daqui a algumas semanas, por exemplo, daqui um mês, daqui 2 meses, vai pagar 3, 4 mil reais a mais desnecessariamente. Por quê? Desnecessariamente, Vitor? Porque o estudante pode iniciar o processo agora, por exemplo, sem nenhum tipo de custo. Fazer a pré-matrícula na escola, que é gratuita, ele pode garantir o seu lugar. Vamos lembrar que a partir do momento que as fronteiras abrirem, a gente ainda não sabe exatamente quando, mas já existe uma certa previsão, a partir que as fronteiras abrirem, vai haver um boom e todo mundo vai correr para poder fazer pré-matrícula e as escolas vão encher muito rapidamente. Sim, né? Sem dúvida. Sim, eles garantem a promoção, garantem os valores atuais em dólar, eles podem postergar, pessoal, vocês podem postergar
caso as fronteiras não abram, Anselmo, eu vou fazer uma matrícula para setembro. Mas se a fronteira não abrir até setembro, Anselmo, o que eu faço? Você pode mudar a sua data depois, sem nenhum tipo de custo. Sim. Pode mudar totalmente, não tem problema. Né? Eu quero cancelar, não vou mais viajar. Pode cancelar sem nenhum tipo de custo. Ou eu decidi mudar de escola. Pode mudar de escola sem nenhum tipo de custo. Então perceba, pessoal, não tem nenhum risco para vocês financeiro nesse momento. Você não precisa dar nenhuma entrada para iniciar o seu processo de intercâmbio com a Hello. Né? Então, você paga a sua pré-matrícula na escola, garante seu lugar, garante os valores, e daqui a algumas semanas, quando o cenário estiver mais limpo, estiverem mais assentadas, né? Até porque o dólar está muito alto também, não é o momento realmente de pagar o agora. O dólar está muito alto, o dólar vai baixar um pouquinho nas próximas semanas, talvez volte ao patamar que era, mas acreditamos numa baixa do dólar australiano, né? Sim, sim. Aqui agora. Até para o pessoal entender, vocês acompanhando as notícias, sempre que sai uma notícia, por exemplo, que tem uma vacina ou algum remédio que as pessoas, na verdade, que criam uma expectativa de que será cura ou um tratamento, a bolsa geralmente sobe e o dólar cai. A gente chegou, por exemplo, hoje, se eu não me engano, o dólar australiano fechou em 3,82, se eu não me engano, o dólar que a gente opera, né? E 2, 3 dias atrás, na semana passada, ele estava 4. Então você vê 20 centavos. Na semana passada estava 3,97, baixou 15 centavos em coisa de 3, 4 dias, sabe? Então é o que o Anselmo falou. Nesse momento o dólar está muito instável, mas essa situação passando do Covid, principalmente, a tendência é que a coisa se normalize. Obviamente não vai chegar ao que era antes, mas com certeza ele vai dar uma estabilizada. Até para o pessoal entender a diferença de dólar, a gente aconselhando, na verdade, falando de Austrália nessa live, vocês terem uma ideia da diferença de câmbio, hoje se você estudar numa escola australiana, você vai pagar aí $1 de 3, mais ou menos 13,80. Arredondando 3,80, 3,82. Se for um dólar americano, esse valor vai para 3,67, 5,67, aliás, 5,70. Então é a diferença de R$2 por dólar, é muita coisa, e a qualidade de ensino na Austrália é tão boa quanto dos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, assim, além dessa queda gradual que realmente vai acontecer, as pessoas aproveitam os valores de momento, né? Isso é o que realmente que a gente está mais indicando, né? E refrisando aqui, né? Dando ênfase na questão da pré-matrícula gratuita, né, pessoal? Essa pré-matrícula gratuita é o grande diferencial. É o seu grande diferencial para você iniciar o seu planejamento, para iniciar o seu processo, para dar o primeiro passo, para tirar o seu sonho do papel. Né? A gente, nesse momento, nos últimos 2 meses, né, querendo ou não, a gente teve uma certa... Desanimou, né? As pessoas desanimaram de forma geral, acho que o mundo... Foi um susto, né? Foi um susto, na verdade. Então, bateu um certo desânimo em cima de todo mundo, e a gente realmente pisou no freio de alguns projetos, pisou no freio de alguns sonhos, mas está chegando o momento de colocar tudo isso na prática, né? Para colocar tudo isso na ponta do lápis novamente e começar a realizar. Eu sempre falo que sonho nasceu para ser realizado. Exatamente. O intercâmbio é um sonho que aquele estudante que tem essa condição, que tem essa vontade, não só um sonho, mas de crescer, de falar outra língua, de crescer pessoal e profissionalmente, o momento é o mais propício, eu não tenho a mínima dúvida. Então, assim, refrisando, Vitor, dando ênfase na questão da pré-matrícula gratuita. Coloque uma data de início, caso as fronteiras não abram, não tem um problema, porque a gente não acredita, eu não acredito que isso vai acontecer, as fronteiras devem abrir muito em breve, das próprias informações que nós temos das autoridades australianas. Caso precisem postergar, posterguem, caso queiram cancelar, cancelem, não tem problema, gente. Você garante os valores e garante o seu lugar na escola. Isso aí. A gente tem uma equipe muito preparada no Brasil, são consultores aí com larga experiência, que já fizeram intercâmbio como vocês estão querendo fazer, e vamos ajudar você em cada etapa desse planejamento do seu intercâmbio. Pessoal, Samuel, só para o pessoal que acabou de entrar agora, eu vou transmitir de novo aquele vídeo que a gente mostra a situação das cidades. Só refrisando então, repetindo, aqui pelo Instagram é um vídeo de Brisbane, que foi filmado na semana passada, né, no meio da semana passada, e para o pessoal que está no Facebook, a gente fez um compilado de Brisbane, Sydney e Gold Coast, para vocês verem, né, que as pessoas já estão na rua e tudo mais. Então eu vou fazer aqui essa transmissão, só um minutinho. Facebook... Já te respondemos, Kelly. Isso, eu vou transmitir os dois aqui. Então, Instagram agora, Brisbane.
Aqui, sim. E aqui no Facebook o pessoal tá vendo, né? Brisbane, Sydney e Gold Coast. Vê que o pessoal tá na rua, em Gold Coast os cafés estão cheios. Então dá pra ter uma ideia de como a cidade tá se voltando ao normal, vamos dizer assim. Então, vocês viram aí Brisbane, eu já vou encerrar aqui. O Anselmo até falou que bateu bastante perna ali, eu também já bati bastante perna, morei muito tempo ali. Voltando aqui para o Facebook, o Anselmo fez intercâmbio em Brisbane, também fez intercâmbio em Brisbane, então deu para ter uma noção, né, de que as coisas já estão voltando ao normal. Obviamente o Brasil está meio distante disso ainda, a gente espera que em breve as coisas também aqui voltem ao normal, mas o importante é que esses países, né, que a gente e as pessoas, a gente manda na verdade os estudantes, principalmente a Austrália, as coisas já estão bem mais organizadas, as coisas estão ficando bem mais dentro da normalidade, né, Anselmo? Legal. E para finalizar também, Vitor, a minha parte aqui, é isso mesmo, as coisas estão normalizando. E não só as promoções das escolas, hein? Tem a promoção da Hello também. Preciso deixar isso claro, que normalmente nós cobramos $100 da taxa administrativa. Isso da Hello, e nós estamos isentando essa taxa também nesse momento, até o final do mês. Então são mais $100 fora os descontos que eu já falei em relação às escolas. Então, pessoal, contem com a equipe da Hello, contem conosco. Temos uma equipe muito preparada lá na Austrália também. Nós somos a maior agência hoje na Austrália, formada por brasileiros. Vai prestar a vocês aí um grande serviço. Sem dúvida. As pessoas que estão lá, que comandam as nossas agências na Austrália, são pessoas que já estão lá há muitos anos, super experientes, para ajudar vocês no que for necessário. Então, assim, contem com a nossa bagagem, com a nossa experiência. Todos os consultores da Hello são muito experientes para conduzir esse processo, que é uma realização de um sonho, sem dúvida, da forma possível. Se alguém tiver alguma dúvida aí, por favor, coloque, que eu já estou indo já. A Kelly, Vitor, ela nos perguntou, a gente já falou isso aqui, mas esse ano, né? Sobre a questão das fronteiras, né? A gente não tem ainda essa informação de forma precisa, Kelly, mas o primeiro-ministro da Austrália disse, ainda que informalmente, que muito possivelmente as fronteiras se abrirão até final de julho. Sim. Tá? Então, iniciando o seu processo agora, você consegue, caso as fronteiras realmente abram, iniciar o seu curso em setembro, outubro, novembro, enfim, você consegue entrar no país, tá bem? É isso daí. Só uma última informação, o pessoal comentou do dólar, né, que o dólar estava bem baixo e subiu bastante. O dólar subiu mais ou menos aí 30%. Em contrapartida, as escolas estão dando descontos que, como você disse, podem chegar até 40%. Então as coisas se equilibraram, né? O desconto das escolas, ele é bem alto, apesar de o dólar ter subido um pouco, mas como eu falei, comparado com o dólar americano, por exemplo, a distância de R$2, a diferença é de R$2 por dólar, mais ou menos. Mas... Exato. Quando a gente fala dólar, né, Vitor, vem o dólar americano na casa de quase R$6. Não, gente, o dólar da Austrália está na casa de R$3,80. Sim, é bem mais baixo. É bem mais baixo, né? Tá um pouco alto, sim, é verdade, está. Mas é um dólar bem mais baixo que o americano. Sim. Bom, pessoal, é isso. A gente agradece a todos que participaram. A gente está chegando a quase 40 minutos aqui de live. Se você tem alguma dúvida, pode mandar por inbox aqui no Facebook, ou por direct no Instagram, ou diretamente no nosso site, solicitando um orçamento. A gente volta na quarta-feira, onde a gente vai falar mais ou menos esse mesmo tema que a gente fez hoje, mas focando em Canadá e Nova Zelândia, que são outros destinos bastante procurados pelo estudante internacional, né? O Canadá principalmente, aqui no Brasil. E a gente pede que vocês compartilhem essa live com seus amigos, seja aqui pelo Instagram ou pelo Facebook. No Instagram ela vai ficar salva no nosso Instagram TV e no Facebook ela fica salva na nossa timeline. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem em casa para a situação passar o quanto antes aqui no Brasil. Uma boa noite, a gente se vê novamente na quarta-feira. A gente volta aqui, o Anselmo volta também para falar dos outros países. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Boa noite.